Olá pessoal, prepare-se para uma aula de História. O Conexão Cultural recebe hoje o diretor de teatro Diego Moscovitch, que vai nos contar como as artes cênicas podem ajudar a construir o país. Então aumente o som, chega mais perto. Conexão Cultural está no ar. O Conexão Cultural recebe agora o diretor de teatro, Diego Moscovitch. Diego, tudo bem? Tudo bom, Rubens? Você está aqui em Campinas encenando a peça Neva, que é uma peça que se passa na Rússia. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa história. É uma peça que se passa num momento importante da história da Rússia. Isso, é. Uma peça que se passa num momento muito importante da história da Rússia. Bom, em primeiro lugar, a peça não é russa. É de um chileno. A peça é chilena, tá? É de um chileno, um autor chileno, contemporâneo, vivo, chamado Guilherme Calderón. Guilherme Calderón escolhe, para falar sobre as questões que ele acha importante, localizar a peça dele na Rússia no ano de 1905. Né? O ano de 1905 é um ano muito importante. É o ano considerado o ano da primeira Revolução Russa. Revolução Russa foram 3. Uma em 1905, 2 em 1917. Né? 1905 foi uma revolução que durou basicamente um ano. É uma revolução que começa no dia que a peça se passa, entre aspas, dia 9 de janeiro de 1905, com um evento que ficou conhecido mundialmente como Domingo Sangrento. O que acontece nesse Domingo Sangrento? Havia uma guerra acontecendo na Rússia contra o Japão muitos esforços estavam sendo feitos para a guerra, então as pessoas estavam passando muita fome. Então os trabalhadores de São Petersburgo, que era então uma cidade industrializada, eles começaram a reivindicar comida, dizendo, olha, nós estamos trabalhando muito, nós estamos com fome, nós somos miseráveis. E à frente deles estava um padre da Igreja Ortodoxa, que se compadeceu das reivindicações. E esse padre, que é o Padre Gapon, ele organiza uma marcha multitudinária de trabalhadores na frente da sede do governo, que era o Império, a Rússia era o Império, que é o Palácio de Inverno em São Petersburgo. Então são milhares de trabalhadores que vão com cartazes para o czar, que era o imperador da Rússia, dizendo, czar, meu bom czar, por favor, nós estamos sofrendo, precisamos de pão, nos dê pão. Meu pai czar, ele era sempre tratado como um pai, nos dê pão, 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 pão. E a resposta do czar é colocar franco-atiradores em cima do Palácio de Inverno e atirar contra a multidão de trabalhadores. E reza a lenda que de tanta gente morta, até a neve de São Petersburgo ficou vermelha naquele 9 de janeiro. Naquele período foi divulgado que teriam sido mais de 900 mortos, outros relatos divulgaram que eram 4.000 mortos. Enfim, era bastante gente. É muita gente. Se você pega as fotografias, tem fotografias da época, é muita gente morta, caída no chão, etc. E esse dia desatou uma onda de greves em solidariedade a isso por toda a Rússia. E essas greves eram greves de reivindicações por comidas, por mais direitos, por liberdades, porque no Império você não tem liberdade, né? Não tinha liberdade de imprensa, não tinha liberdade de fala, não tinha liberdade de pensamento, não tinha liberdade de nada. Quem controlava tudo era o czar, não tinha nem parlamento, né? E essas greves vão se articulando. Nessas greves vai surgindo uma coisa muito importante depois para a história da Rússia, que é o que a gente chama de soviete, né? Depois vai ter a União Soviética. O soviete, ele surge aí, como um órgão efetivo de poder popular. Então você vê os trabalhadores organizados nas greves, as greves são tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que eles tomam o poder público das cidades. Eles apartam a polícia, eles apartam os governadores, apartam os prefeitos, que eram todos indicados pelo czar, e eles fazem comitês de autogestão da cidade, que eram os sovietes, que em russo significa conselhos. E esses sovietes, eles se organizam e são eles que fazem a Revolução de 1905.
E a culminação dessa Revolução de 1905 é dezembro, em dezembro, né? Acontece muita coisa durante esse ano, mas em dezembro os operários de Moscou e São Petersburgo se levantam finalmente para tomar o poder e aí o czar responde com um banho de sangue. Essa revolução ela é completamente massacrada e acontece uma guerra civil que vai de 1905 a 1907. Em 1907, finalmente, as tropas do czar conseguem massacrar a revolução. Então, de 1907 até 1917, você tem um período de reação. Um período aí que seria comparável a uma ditadura. Na verdade, comparável não é uma ditadura, né? Seria um período de bruta repressão, sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de palavra, o parlamento completamente manipulado, leis para eleger no parlamento completamente arbitrárias por voto distrital, igual querem fazer agora no Brasil, né? O voto distrital. Então, uma coisa completamente antidemocrática. E só em 1917 é que você consegue se reorganizar para derrubar o poder do czar de novo e para daí sim instaurar uma democracia de novo tipo, enfim. Que aí começa já a história da queda do Império Russo e da construção aí da União Soviética. Mas a peça se passa nesse 5 de janeiro de 1905, nesse primeiro dia da Revolução. É nesse contexto que o Guilherme Calderón, que é o autor da peça, que é chileno, ele resolveu passar essa peça justamente para fazer um comparativo com a ditadura do Chile também, que era uma coisa próxima dele. Mas dá para fazer também um comparativo com a nossa ditadura aqui no Brasil? Com certeza, com certeza. Você veja, a partir de 11 de setembro de 1973, no Chile, tem um golpe de Estado de generais que coloca o Augusto Pinochet no poder. Foram quase 3 mil mortos, só no primeiro mês. Né? Tem aquele caso típico no Chile de que as pessoas eram colocadas no Estádio Nacional, torturadas e mortas. Né? O Estádio Nacional do Chile foi feito de cadeia pela ditadura militar do Augusto Pinochet, claro, né? Assim, é lógico que ele não estava sozinho. Né? O governo anterior, o governo do Salvador Allende, era um governo que se propunha a fazer uma transição socialista, se propunha a fazer uma transição socialista democrática, né? Socialista sem pegar em armas e tudo mais, mas que já tinha feito muita coisa. E então, com o auxílio da CIA, com o auxílio do governo dos Estados Unidos, o Augusto Pinochet toma o poder, com o auxílio da ditadura militar brasileira também, né? Que já tinha acontecido em 1964. O Augusto Pinochet toma o poder com os generais militares dele, matam, fuzilam o Salvador Allende, trancam um monte de gente no Estádio Nacional e matam todo mundo. O típico caso do Vítor Jara, músico famosíssimo, que teve as mãos quebradas na tortura, fizeram ele tocar violão com as mãos quebradas e depois deram um tiro na cabeça dele, né? Então, o Guilherme Calderón parte desse pressuposto. É esse paralelo que você está fazendo, né? O começo, o que é o começo de uma ditadura? É um momento mais cruel dela, né? Um momento onde todos os inimigos políticos são completamente dizimados, né? Ele pega para falar isso do Chile. Agora, claro que pra gente é importante falar do Brasil. Primeiro, porque a gente pode fazer paralelos muito parecidos com a nossa própria ditadura, né? A nossa ditadura foi a primeira desse período histórico. A nossa ditadura matou muita gente também, né? A nossa ditadura ela não foi só um lugar de pegar algumas pessoas e sumir com algumas pessoas. A nossa ditadura ela foi muito mais cruel, porque através da repressão sistemática, ela conseguiu criar um modo de pensar. A nossa ditadura, é muito curioso isso, como a nossa ditadura, através da repressão, conseguiu formar a mentalidade do que é ser brasileiro. A nossa ditadura ela é muito cruel, porque ela mata quem pensa diferente e ela impõe o modo de pensar dela. E aí a gente pega o paralelo, porque esse modo de pensar é o modo de pensar que dá na ditadura que nós estamos vivendo hoje. Porque nós estamos vivendo uma ditadura. Teve um golpe de Estado no nosso país, né? Antidemocrático, completamente, com uma farsa política construída. E agora o que a gente tem é um estado de exceção se aprofundando. Então, para a gente fazer essa peça agora é muito importante.
É muito importante. Porque apesar da gente estar fazendo paralelo, claro, com a nossa ditadura, olha os paralelos que a gente está fazendo. Nossa ditadura, ditadura chilena, ditadura pós-revolução de 1905 na Rússia, ou seja, ditadura czarista completamente esmagadora para a população mais pobre, para as classes menos abastadas, né? A gente está falando também do que está acontecendo, de um processo que está acontecendo no mundo hoje. De direitização, de fascistização da população e que está brutal. Eu tinha um professor de história que ele me dizia que para entender o presente nós precisamos entender o passado. Então acho que a peça também se passa nesse processo. Com certeza. Agora, com certeza. O começo da peça Neva, que está sendo encenado, são 3 atores que estão ensaiando uma peça de um autor russo, o Tchekov, que é um jardim... Das cerejeiras. Da cerejeira. Isso. E nesse momento que eles estão nessa sala, do lado de fora está acontecendo justamente a revolução. Esse ataque, a revolução. A revolução não, né? O Domingo Sangrento, digamos isso. E como que se dá a partir daí a peça? Bom, então é assim... O Calderón, o Guilhermo, ele escolhe uma figura central para essa peça, que não é qualquer pessoa, né? É a Olga Knipper. Ela é desconhecida do público brasileiro, mas ela é uma atriz muito importante na Rússia. Ela é a primeira atriz do Teatro de Arte de Moscou, o teatro do Stanislavski, se é que alguém já ouviu falar. O Stanislavski foi um revolucionário do teatro, um reformador do teatro. Foi a pessoa de teatro mais importante que existiu no século XX, a pessoa que mudou o entendimento do que é teatro. Com um teatro realista, mas um teatro que trocava um paradigma do que é teatro, que existia. Ele fez uma revolução paradigmática ali no teatro, né? Então ele troca o que é a ação mímese, a ação, o ator que imita, pelo ator que age autenticamente. Então ele vira um teatro da verdade da relação cênica construída entre os atores. Olga Knipper era a primeira atriz, era a atriz que dominava esse teatro. E o Guilherme escolhe justamente ela para estar aí nesse meio. Claro, porque ele não está isento, nós não estamos isentos, nós estamos fazendo teatro enquanto o pau está comendo lá fora, né? A peça fala um pouco disso. Então, a gente vê a Olga Knipper convidada depois da morte, ela é ex-companheira, mulher do Anton Pavlovich Tchekov, que é o famoso escritor que escreveu O Jardim das Cerejeiras, As Três Irmãs, o Tio Vânia, etc. A Gaivota. E o Tchekov morreu, porque o Tchekov morre muito cedo. O Tchekov morre em 1904, de tuberculose, com menos de 40 anos. E ela fica sozinha, né? Então, nessa ficção do Guilherme Calderón, ela depois do luto, da morte do marido, ela vai ser convidada para São Petersburgo para encenar a grande peça da vida dela, que é O Jardim das Cerejeiras. Isso é verdade. Então, a peça mostra ela e mais 2 atores mais jovens dentro desse teatro, preparando-se para um ensaio, que não acontece. Porque o Domingo Sangrento acontece lá fora e você não sabe onde estão os outros, onde está o diretor, onde estão os outros atores, a gente não sabe se eles morreram, se eles não morreram. Então o que a gente vê é eles agindo em cena, esperando os outros chegarem e se relacionando, conversando sobre os temas estéticos, políticos, estético-políticos do teatro. É um enredo totalmente interessante que prende a atenção do espectador, com certeza. E nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos para conversar com o Diego Moscovitch, que vai nos contar um pouco mais a respeito dessa peça e também do teatro aqui no Brasil. Nós estamos conversando aqui com o Diego Moscovitch, diretor de teatro. Ele é diretor da peça Neva,
que é de autoria do Guilherme Calderon. E o Guilherme Calderon, em uma entrevista para o New York Times, ele dizia, eu vou até abrir aspas aqui, ele dizia: qual é o sentido de ver uma obra teatral quando, por causa da política, pessoas morrem todos os dias? Que é um paralelo que faz com a própria peça que está acontecendo numa sala enquanto está acontecendo o Domingo Sangrento do lado de fora. O que leva, então, as pessoas ao teatro hoje, mesmo sabendo que tantas pessoas estão morrendo do lado de fora? É uma pergunta bem complexa, mas... A minha pergunta eu respondo com uma pergunta. As pessoas estão no teatro? As pessoas vão ao teatro? As pessoas deveriam ir ao teatro? Não sei, deveriam? Será? Não sei. Quando você monta uma peça, a sua expectativa é que o teatro lote, ou não? Digamos assim, meu desejo é que o teatro lote. Como você vê, então já vou emendar, como você vê o teatro no Brasil hoje? Boa. Essa é boa. O teatro no Brasil hoje, ele tem uma coisa principal e algumas decorrências. O que acontece com o teatro no Brasil hoje? O teatro no Brasil hoje, de novo, hoje, nós estamos falando de 2017, né? A gente montou essa peça. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós montamos essa peça em 2016, Neva. O Neva a gente montou porque a gente ganhou um edital da Prefeitura Municipal de São Paulo, tá? Um edital chamado Prêmio Zé Renato de Teatro, tá? Esse edital, ele não foi um presente do céu. Esse edital, ele foi uma luta bem longa da categoria teatral, com o Poder Público de São Paulo, por uma lei de fomento às artes. Uma das decorrências depois dessa lei de fomento ao teatro foi o edital do Zé Renato, que pega uma parte do dinheiro municipal dedicado à Secretaria Municipal de Cultura e distribui, através de um edital transparente, para que os grupos de teatro montem suas peças, etc. Tem uma banca, jogadora e tal. Nós ganhamos esse prêmio e essa peça só pôde ser realizada, os profissionais envolvidos nela, eu, atores, iluminador, cenógrafo, figurinista, produção, todo mundo só pôde ser pago porque essa peça foi fomentada por esse edital. Então, para fazer essa peça, nós trabalhamos desse jeito. O nosso trabalho foi pago com esse dinheiro. Hoje em dia, no Brasil, isso está acabando. Por que isso está acabando? Porque houve uma mudança de prioridade, né? Você tinha uma série aí de governos, de vários partidos, em vários diferentes níveis, municipal, estadual, federal, etc., que tinham sido eleitos democraticamente. Esses governos, por terem sido eleitos democraticamente, tinham programas, né? Inclusive, uma parte desses programas eram programas direcionados à cultura, que dedicavam uma determinada verba à cultura, né? E eles cumpriam esses programas. Agora, você vê que uma dessas coisas mudou. Um desses escalões mudou, de repente, do nada. Você tem, de repente, posto lá um governo, que é um governo falso, um governo que não foi eleito por ninguém, um governo que não tem um programa de governo respaldado pela população e que, curiosamente, não tem um programa de cultura. Tanto que a gente ficou quase 4 meses sem o ministro da Cultura, sem verba para a cultura no país. Então, o que eu te digo é o seguinte, a situação do teatro no Brasil, hoje é periclitante. Pode ser que acabe o teatro no Brasil, sim, se o poder público não der dinheiro para o teatro. Isso é prejudicial de uma maneira óbvia, mas eu quero saber a sua opinião de quanto prejudicial é para a população brasileira não ter teatro. É mortal. Mortal. Porque sabe o que sobra? Novela. E a Não novela... tem absolutamente nada contra os profissionais que fazem a novela. São da nossa categoria.
Mas a novela em si, ela é um modo de inculcar ideologia da classe dominante na cabeça das pessoas. Você acredita que o teatro ela tem mais liberdade para abordar assuntos mais aprofundados? Com certeza, sabe por quê? Porque no teatro o ator está em cena. Na novela, por mais que o ator possa fazer o discurso que ele quiser, ele é filtrado por uma câmera, depois tem uma pessoa, que é o editor, o montador ou o diretor, que vai lá e corta e articula o discurso unilateralmente do jeito que ele quer. E no teatro isso não acontece, porque o ator fica em cena do começo até o final. Que é o contato direto com o público, não tem como mascarar. Não tem como mascarar. É uma relação direta, real. Então você pode dizer que no teatro o discurso da peça é um dos aspectos. Na televisão ele é o único, ainda que ele seja mascarado. Você, como diretor, consegue passar, obviamente, para o ator que está no palco, alguma linha de pensamento, mas ele também acaba tendo a liberdade na hora, conforme a reação do público. Claro, com certeza. Com certeza. Uma tradição, já é uma tradição, engraçado usar essa palavra, do teatro brasileiro, que é a tradição do teatro colaborativo, né? Curiosamente, essa tradição ela é muito semelhante à tradição fundada, apesar dela ter surgido em outra hora, em outra época histórica, com outras influências e tudo mais, ela é curiosamente semelhante. Uma tradição fundada pelo Stanislavski no começo, em 1898, e no começo do século XX na Rússia. Onde o primeiro plano do teatro passa para o ator. E o trabalho do diretor é um trabalho não de impor as suas opiniões, as suas visões estéticas, as suas visões artísticas para o coletivo de atores, para que esse coletivo de atores cumpra isso. O trabalho do diretor é diferente. O trabalho do diretor é ele ser um intérprete da peça, ele ser o espelho melhorado que mostra para os atores aonde tem ação autêntica, aonde não tem, e ele ser o organizador formal do espetáculo. Mas só, porque quem está em cena é o ator. E se ele está agindo autenticamente em cena, então ele é completamente livre. Dentro, claro, tem uma partitura, tem uma peça, tem tudo. Mas ele é livre para colocar a visão de mundo dele, os pontos de vista dele, através daquilo que ele está falando. Com certeza, com certeza. Nós conversávamos, já no começo do programa, você estava falando sobre o Stanislavski. Isso. Que ele revolucionou a forma de interpretar do mundo, vou dizer. Hoje você acredita que os novos atores, a nova geração de atores, eles estão sendo bem formados para poder dar conta do recado em cima do palco, ou na frente da TV, na frente do cinema? Olha, tem muitas novas gerações de atores, né? Muitas. E você lida com todas como diretor? Mais ou menos, porque eu não sou diretor de cinema, eu não sou diretor de TV, né? Certo. Eu sou diretor de teatro, eu aprendi a dirigir teatro, eu estudei para isso, né? Foi uma formação profissional, eu fui para uma escola, eu aprendi, mas eu não aprendi televisão, eu não aprendi cinema. Então, do mesmo jeito como eu preciso de habilidades profissionais específicas para dirigir a televisão, para dirigir um cinema, o ator precisa de habilidades específicas para atuar no cinema, no teatro. Então, existem muitas escolas, né? O que eu digo é o seguinte: as escolas de teatro hoje em dia no Brasil, elas têm um problema. Ótimos profissionais, ótimos professores, ligados à melhor tradição do teatro eu estou falando especialmente de São Paulo, que é o que eu conheço mais. Ligados à melhor tradição do teatro de grupo de São Paulo, e elas não têm dinheiro. As escolas públicas não têm dinheiro. Como é que você paga esses profissionais?
Então o que acontece? Você tem as escolas privadas do outro lado. E o que as escolas privadas fazem? Elas cobram mensalidade. E ao mesmo tempo que elas cobram mensalidade, elas falam para o aluno, se forma aqui que você vai ter o seu registro profissional mais rápido. Aí, fazendo isso, o que acontece? Imediatamente o aluno passa a impor as suas vontades para a escola, que passa a cobrar isso do professor. Ou seja, o professor, em vez de um formador, ele vira um operário da educação. Então o dono da escola explora o trabalho de quem? Do professor na escola privada. Entende? E acaba pulando etapas também da formação. E aí a formação dos atores das escolas privadas acaba completamente, seriamente comprometida. Então a gente tem esse problema duplo. Agora, que a qualidade dos profissionais é altíssima, teórica e praticamente, isso não tem dúvida nenhuma. Vamos voltar só para a gente encerrar a nossa entrevista. Sobre a peça Neva, você, como diretor, junto com o grupo, que não é um grupo, é um núcleo. Isso não é um grupo. Isso não é um grupo. Vocês já estão ensinando essa peça desde o ano passado. Isso. Pretende continuar por muito mais tempo? Nós estreamos essa peça em agosto do ano passado, ou seja, faz um ano. E essa peça foi produzida por esse núcleo chamado Isso Não É Um Grupo, pelos produtores e realizadores desse núcleo, que me chamaram, me convidaram para fazer parte desse projeto, eu aceitei. E aí a gente compôs a equipe, fez, graças ao Prêmio Zé Renato, ao terceiro Prêmio Zé Renato. E aí estreamos no ano passado e desde então temos feito algumas temporadas, periodicamente fazemos apresentações no interior, etc. E é claro, a peça existe, a peça está aí, está circulando, está aí para circular, né? Então não tem absolutamente nenhum motivo estético, social ou político que faça a gente querer parar de apresentá-la. E assim todo mundo pode ter a oportunidade de assistir a peça e conhecer um pouco mais dessa história tão bonita e tão importante, tanto da Rússia como do mundo inteiro. Diego Moscovitch, muito obrigado. Rubens, obrigado. Eu agradeço, demais a sua presença. O Conexão Cultural fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.